pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de preparar um pão com recheio de coco. Olha ele aí, ó. Vamos mostrar essa forma de fazer o trançado. Olha que legal. Não é da forma tradicional, tá? Por isso que eu quero muito passar essa receita para vocês, tá bom? Então, hoje no canal Chefe Mancuso, pão com recheio de coco. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para a nossa receita vamos utilizar dois tipos de fermento. O fermento seco, que é o fermento principal, e o fermento natural, que entra como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, quero trabalhar somente com o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Chefe, eu não tenho fermento natural, como que eu faço? Simplesmente tire o fermento natural da receita e faça o processo que nós vamos fazer agora, utilizando somente o fermento seco. Não precisa alterar a quantidade de fermento, tá bom? Para essa receita nós vamos usar a fermentação mista. E temos os seguintes ingredientes. Tenho aqui 300 gramas de farinha. Essa farinha é uma farinha tipo 1, tá? Quero um pão macio. Tenho aqui 5 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, a clara e a gema, 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de leite, 40 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois entramos com o líquido. O leite é variável. Quando não tiver mais nada seco, colocamos a gordura, começamos a misturar bem a massa e iniciamos a sova. 3 minutinhos, colocamos o sal e sovamos mais 3 minutinhos até a gente atingir a elasticidade que a gente precisa para a fermentação do nosso pão. Misturamos então o fermento, o açúcar, uma mão vai na massa, ó, misturando bem, a outra fica livre para colocar os ingredientes, ó. Faz aqui uma cavidade e colocamos o líquido. Ovo 100%, fermento natural, o Antônio 100%, ó. E colocamos metade do leite, pessoal. Misturamos aqui ainda no meio, tá? Ó. Não tiramos essa farinha que está em volta, olha lá, ó. Misturamos o ovo, o fermento natural e o leite. Com a mistura já pronta, colocamos mais um pouco do leite, ó. O leite é variável, tá? A gente tem que ir colocando aos poucos. E agora a gente vai tirando a farinha que está em volta, ó. E começamos a mistura. Nesse momento é interessante a gente utilizar a nossa terceira mão, que é a nossa espátula, ó. A gente tira o excesso de massa que tem na mão, para a gente conferir a umidade da nossa massa, ó. Agora a gente consegue perceber que ainda tem ingredientes secos, tá vendo, ó? Então a gente coloca mais um pouquinho do leite, ó. E continuamos a mistura. Olha que interessante, pessoal, não temos mais nada seco aqui e sobrou um pouquinho do leite, tá? Isso acontece pela umidade da farinha, tudo bem? Então esse leite aqui a gente não vai utilizar. E agora nós vamos colocar a manteiga. Fazemos isso, pessoal, para não colocar a gordura, no caso aqui a manteiga, junto com o fermento seco. Senão essa gordura pode atrapalhar a dissolução desse fermento seco na nossa receita, tá bom? Então por isso que a gente coloca a manteiga depois que não tem mais nada seco. E agora nós temos que acreditar no processo, ó. Vai parecer que vai dar errado, que precisa de farinha, e não. A gente precisa só misturar, que já já essa manteiga faz parte da massa. Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da nossa massa, olha lá. Agora então iniciamos a sova do nosso pão. Por que a gente sova o nosso pão? A gente precisa desenvolver, pessoal, uma elasticidade na massa para segurar a fermentação. Ó, aqui temos a massa e olha como que ela rasga fácil, tá? Então nós vamos sovar por 3 minutinhos, aí nós vamos incluir o nosso sal e sovar mais 3 minutinhos. Por que a gente deixa o sal por último? Porque o sal, pessoal, pode influenciar
também no fermento, tá bom? Então a gente deixa o contato do fermento com o sal por último, tá? Então agora a gente sova 3 minutinhos e a gente inclui o sal. Vamos lá. Se ao sovar a massa, pessoal, ela estiver grudando na sua mão, você pega um pouco de farinha e coloca na mão, tá? Não joga farinha na massa, senão a nossa massa fica muito pesada, tá? Então a gente vem com farinha na mão e continua sovando. Muito bem, após 3 minutos temos uma elasticidade mínima na nossa massa, olha que legal. Agora então a gente abre a massa, coloca o sal, sem medo de ser feliz, ó. E continuamos a nossa sova, tá? Mais 3 minutinhos. Muito bem, e após mais 3 minutinhos, vamos conferir a nossa massa, ó. Fazemos o teste novamente do ponto de véu. Pegamos um pedaço de massa, tá, ó. E tentamos abrir bem fino. Lembra que a gente fez esse processo no início? E a massa estava rasgando? Olha aqui agora, ó. Olha que legal a elasticidade da massa, tá? Com essa resposta aqui, nós temos a certeza que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que deixar a nossa massa descansar, pessoal. Por que ela tem que descansar? A gente ativou esse glúten, essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então a gente junta a massa, deixa ela fechadinha dessa maneira aqui, ó, tá? A mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando a massa, ó, ó que legal. Faz essa bolinha e nós vamos deixar descansar por 20 minutos, tá bom? Beijinho na massa e descanso de 20 minutos para a gente continuar a nossa receita. Vamos lá! E vamos para o nosso recheio de coco, pessoal. Vamos trabalhar com um recheio muito clássico aqui na padaria, tá? Nós só precisamos misturar os ingredientes e não precisamos levar nada para o fogo. É só misturar e rechear o seu pão. Nós temos aqui 100 gramas de flocos de coco desidratado, tá bom? Cada pacotinho que você compra no supermercado já vem com 100 gramas. Depois nós temos 70 gramas de manteiga, 70 gramas de açúcar e uma unidade de ovo. Vamos misturar esses 4 ingredientes e temos o nosso recheio de coco. Vamos lá! Muito bem, temos a nossa mistura pronta, olha lá que legal. Agora então nós vamos deixar na geladeira e aguardar para modelar o nosso pão. Vamos lá! Nossa massa descansou por 20 minutos, agora vamos para a divisão. Vamos cortar em 4 partes iguais, tá? Em média, 150 gramas cada pedaço. Vamos lá! E vamos agora para a pré-modelagem. Vamos bolear todas as nossas massas. Vamos lá! Nossas massas estão pré-modeladas, agora vamos deixar descansar por 15 minutos. Já já nós vamos para a modelagem final. E após 15 minutos vamos para a modelagem do nosso pão. E para a modelagem do nosso pão nós vamos fazer da seguinte maneira, pessoal. Vamos pegar cada pedaço de massa, vamos abrir aqui, ó, num retângulo e vamos colocar o nosso recheio de coco, tá? Aí nós vamos fechar esse pedaço de massa com recheio e aí nós vamos ter uma tira. Essa tira aqui, ó, nós vamos cortar em 3 partes, tá? Fazer 2 cortes. Vamos ficar com 1, 2, 3 partes. E aí nós vamos fazer a trança com essas 3 partes, tá bom? Para que isso aconteça da melhor maneira, mais padronizada, nós vamos pegar aqui o nosso recheio que estava na geladeira e também vamos dividir por 4, tá bom? Cada porção de recheio vai para cada massa. Assim a gente tem uma padronização. Vamos lá, vamos para a modelagem do nosso pão. Começamos tirando a fermentação. E agora com a ajuda aqui, ó, do nosso amansa-marido, nós vamos abrir num retângulo. Vamos lá. Muito bem, temos o nosso retângulo pronto, olha lá. Temos aqui, pessoal, 30 por 22, tá bom? Então agora nós vamos colocar a porção do nosso recheio. Dividimos o recheio em 4
vamos colocar cada porção em cada pedaço de massa. Vamos lá! Então nós vamos colocar o nosso recheio agora, pessoal. Temos aqui a porção dividida e vamos colocar aqui, ó, só distribuir com calma, tá? Temos o nosso recheio distribuído, pessoal. Agora então nós vamos para a modelagem final, ó. Nós vamos virar aqui a nossa massa. Lembrando que a gente deixa um dedo aqui, ó, para poder fechar o nosso pão, tá vendo, ó? Aqui não tem recheio, aqui não tem recheio, tá bom? E agora nós vamos fechar o nosso pão, olha lá. Fechando aqui com calma, daqui até lá em cima. Mantendo essa padronização aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Chegamos aqui no final, aperta levemente a massa, ó, para poder fechar bonitinho aqui. E a gente fecha o nosso pão. Aperta levemente. E nós temos o nosso pão recheado, tá bom? Nós vamos fazer esse mesmo processo com as outras 3 massas. Depois nós vamos para a modelagem final. Nossas massas estão recheadas, pessoal. Ficamos com um tamanho de 35 centímetros, tá bom? E agora nós vamos para a modelagem do nosso pão. Muito bem, agora então nós vamos cortar o nosso pão em 3 partes. Olha lá, ó. Vamos apertar aqui um pouquinho. E agora com a faca fazemos 2 cortes, ó. Um corte aqui. Apertamos levemente e fazemos o outro corte, ó. Temos aqui as nossas 3 massas. Vamos agora para a modelagem da nossa trança. Vamos lá. Para essa modelagem, pessoal, geralmente a gente faz assim, né? Junta aqui essas 3 partes e vem fazendo a modelagem. Quero mostrar para vocês uma outra forma de fazer essa trança, ó. Separamos uma parte aqui do lado, deixamos essa parte aqui reta, virado para cima, tá, ó. Essa parte aqui cortada, virada para cima. Colocamos aqui, ó, no meio essa aqui, tá? Também virada para cima. E agora a gente pega essa massa aqui e coloca aqui do ladinho, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma trança com essas 3 partes. Trançamos aqui, depois a gente vai virar o nosso pão. E nós vamos trançar aqui desse lado. Olha lá, ó. Quem está embaixo, vai em cima. Ó. Ficou em cima, vai embaixo da outra. Sempre com o corte virado para cima. Tá, ó. Aqui também. Olha lá que legal, ó. Quando a gente chega no final, aperta e deixa aqui, ó. Agora nós vamos fazer essa mesma modelagem aqui desse lado, olha lá, ó. Vamos virar aqui o nosso pão, sempre com os cortes para cima, tá? Então, olha lá, ó. Coloca aqui, essa parte aqui vem para cima, ó. E a gente vai fazendo a modelagem do nosso pão, a trança do nosso pão. Chegou aqui no final, a gente aperta. E temos o nosso pão modelado. Vamos fazer essa mesma modelagem aqui com as outras massas. Vamos lá. Muito bem, temos os nossos pães modelados. Ficaram com 30 centímetros em média, tá bom? Colocamos aqui numa assadeira lisa com uma manta de teflon. Se você não tiver a manta de teflon, pode untar com um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha, tá bom? Deixamos um espaço entre eles para eles crescerem, ó. E agora nós vamos levar para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Vamos deixar em média
60 minutos, tá bom? 1 hora para fermentação final. Vamos lá! E temos a fermentação final dos nossos pães. Olha lá que legal, pessoal. Agora então nós vamos finalizar com a gema de ovos com leite, tá? Uma gema de ovos, um pouquinho de leite e nós vamos pincelar no nosso pão para dar um dourado especial. Vamos lá! E agora vamos para o método de cocção, pessoal. Vamos colocar os nossos pães no forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus, tá? Por 20 minutos. Vamos colocar os nossos preparos lá dentro e marcar 8 minutos. Depois a gente vai baixar para 160 graus e deixar em média de 8 a 10 minutos, tá? Sempre acompanhando a cor dos nossos preparos, tá bom? Se você estiver trabalhando com forno turbo, pode colocar 170 no início e 150 no final. No forno de lastro, 210 graus de 20 a 25 minutos. Então vamos lá, forno doméstico agora. E temos a cocção dos nossos pães. Olha lá que legal, pessoal. Agora então nós vamos pegar um pouquinho de manteiga e um pincel e vamos passar aqui em cima com o pão ainda quente, tá? Para dar um sabor a mais e também um brilho especial. Vamos lá! Muito bem, agora nós vamos tirar o nosso pão aqui de dentro da assadeira e deixar esfriar em outro local, tá? Se a gente deixar aqui na assadeira, gera umidade embaixo do pão e não fica legal. Já já nós vamos para o resultado final. Vamos para o resultado final do nosso pão com recheio de coco, pessoal. Olha lá, ó. Vamos cortar aqui. Muito legal essa modelagem, né? Olha o efeito que fica no pão. E olha aí, pessoal. Temos recheio no pão todo, olha lá. E aqui a gente pode trabalhar desfiando o nosso pão, né? Ó. Olha que macio que ele fica. Bem amanteigado. Bem leve. Muito bem. Esse é o nosso pão com recheio de coco. Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Vamos experimentar o nosso pão com recheio de coco. Vamos lá! Muito saboroso, muito leve. É muito coringa esse recheio de coco, tá, pessoal? Anotem aí. Você pode usar esse recheio no pão que você quiser. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço, beijo, outro. Tchau, valeu, tchau, tchau.